Rogério, agora eu queria ver o seguinte: no caso israelense, você acha que pode ter alguma alteração? Acho que sim, porque, na realidade, o governo do Netanyahu em Israel e o governo do Trump eram muitíssimo alinhados, muito próximos. Naturalmente, se os republicanos passam a deter posição de poder dentro do legislativo nos Estados Unidos, eu creio que os lobbies eles tenham mais possibilidade de ingerência, inclusive em relação ao poder executivo. Então, quer dizer, você tem uma concomitância, você tem um paralelismo entre a vitória do Netanyahu, que parece que é bastante convincente, né? Não conseguiu as 61 cadeiras, conseguiu lá dentro de uma coligação que tem muitos partidos de extrema-direita, inclusive. E quando eu estou falando de extrema-direita, pessoal, entendam bem, a realidade do Oriente Médio não é igual ao Brasil, tá? Não vamos fazer analogia. Mas isso que a gente está concebendo como extrema-direita de Israel são grupos mais refratários à negociação com os palestinos, tá? Ele conseguiu 64 cadeiras das 120, e aí ele estabelece um governo com alguma margem, pode parecer pouco, mas ele consegue organizar uma coalizão com uma margem relativamente confortável. Nas últimas eleições, para conseguir os 61 já era, no Knesset era difícil. Agora parece que com 64 ele tem uma margem folgada. O governo anterior do Netanyahu, na vigência do governo Trump nos Estados Unidos, era um governo que tinha uma política de alinhamento exterior muito forte. Isso em relação às propostas de paz que foram feitas para os palestinos, mas também a aproximação que foi feita com os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Omã. Então, quer dizer, muito da melhoria, inclusive das relações da Arábia Saudita com Israel, deriva da política externa dos republicanos. Os republicanos que, inclusive, tendem, ao meu ver, a ter uma melhor condição de interlocução com a Arábia Saudita. Porque o governo Biden está numa situação um pouco diferente do que tinha o governo Trump em relação aos sauditas, né? Essa relação privilegiada com Israel, por parte dos republicanos, ela era uma relação privilegiada que se espraiava, que se espalhava para os países do Conselho de Cooperação do Golfo. E aí, inclusive, muitos acordos foram feitos na área de energia, de gás, de petróleo, de aviação, inclusive na própria indústria militar, que tiveram o governo Trump como a mola propulsora. O governo Trump aproximou, de alguma forma, esses Emirados Árabes, esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, da política do Netanyahu. Então, eu vejo que aí sim, a gente pode ter uma melhor posição para Israel, com uma maior presença dos republicanos, à parte o lobby israelense é presente também no meio democrata. Eles têm muita força dentro dos Estados Unidos. Né? A AIPAC, fundamentalmente, né? Eles têm muita força, trabalham muito bem isso daí, é muito bem trabalhado. O lobby israelense, ele é na crista da onda, né? E Brasil, Rogério, como é que você vê? Muda alguma coisa? Como é que vai ser? Porque tem uma expectativa muito grande aqui, né? O pessoal acha que vai mudar da água para o vinho. Eu vou deixar com você, não vou falar, porque senão vou ficar aqui. Eu não acredito muito, porque eu vejo assim, a gente teve problema com os Estados Unidos, para que a gente não vá para um passado muito distante, a gente teve problema com os Estados Unidos há pouco mais de 10 anos atrás, quando começaram as ingerências, espionagem na Petrobras, espionagem no Palácio do Planalto. Quer dizer, o Brasil ele foi muito atingido por essa política de tentativa de contenção dos Estados Unidos em relação ao desenvolvimento de certas capacidades estratégicas nacionais. No curso de um governo democrata, no curso de um governo que, teoricamente, seriam governos, pelo menos pelo que se propaga, pelo que se propala pelo mundo, mais flexíveis em relação a essa questão da permissão ou da elasticidade para que os países do entorno se desenvolvam, né? Tem aquela coisa histórica de você imaginar que os republicanos sejam menos tolerantes a essa construção. Mas, na realidade, não é o que do governo Obama, com Hillary capitaneando política externa. Teve espionagem na Petrobras, teve espionagem no Palácio do Planalto, teve problemas diplomáticos importantes com o Brasil, e não apenas com o Brasil. Depois, a gente pôde verificar que historicamente, tá, pessoal? Historicamente, em governos republicanos, a gente teve muito pouca abertura por um outro aspecto, comandante, que não é necessariamente esse aspecto da espionagem aberta, apesar que eu acho que ela sempre aconteceu e eventualmente aconteça, mas da questão do protecionismo em relação à questão da siderurgia, à questão da indústria de energia. Nós tivemos aquela questão ali do milho, né,
nós tivemos a questão do etanol, nós tivemos uma série de questões que, na vigência do governo Trump, que tinham um alinhamento teórico, pelo menos, ou ideológico, com o governo do Bolsonaro no Brasil, os dois acontecendo concomitantemente, e o governo dos Estados Unidos mantendo as salvaguardas em relação a aspectos de protecionismo em sua indústria. Eu acho que isso é uma política de Estado que deveria nos ensinar muito de manutenção do privilégio da sociedade local. Isso não quer dizer ser xenófobo, não quer dizer não permitir interações econômicas, não. Mas eles privilegiam o empresário americano, o agronegócio dos Estados Unidos, eles privilegiam a indústria local, eles privilegiam os interesses locais. Eu acho que isso nos ensina muito. E também não nos dá, por outro lado, muita expectativa de que, se você tiver um alinhamento de dois governos ideologicamente no Brasil e nos Estados Unidos, citei o exemplo do Trump com o Bolsonaro, que tinha um alinhamento muito próximo, mas não nos permitiu avançar muito nessa relação comercial, não os fez abaixar a guarda. Ao contrário, muitas vezes nos fez abaixar a guarda, dando a entender que, na realidade, eles precisavam, e eu acho que eles precisam muito, pelo menos economicamente, menos da gente do que a gente deles, né? Mas eles não abriram mão de privilégios. Então eu não tenho ilusões em relação ao governo dos Estados Unidos.